Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta. Tem gente já cobrando, novas aulas, então vamos fazer mais um trechinho do nosso estudo do Evangelho segundo São Mateus. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dentro do que nós já conversamos, do nosso objetivo, é apresentar no nosso estudo de cada livro, o autor, onde que ele escreveu, quando que ele escreveu e para quem ele escreveu. Essas 4 perguntinhas a gente vai respondendo em cada um dos livros. Nós paramos no nosso último encontro falando sobre a figura do autor do primeiro evangelho, São Mateus, cobrador de impostos, também chamado de Levi, foi chamado diretamente por Jesus lá na coletoria, Jesus passou e chamou Mateus para seguir com ele, e a constatação, para que a gente possa realmente ter uma razoável dose de certeza de que foi ele que escreveu, existem alguns indícios no próprio texto, que mostra para nós isso aí. Então, primeiramente, quando se apresenta o nome dos 12 apóstolos, todos os evangelistas citam um Mateus no meio deles. Então, Marcos, Lucas, João, todos eles falam desse nome. Mas a particularidade que eu já comentei com vocês, que tão somente no evangelho escrito por Mateus, ele se auto-intitula de publicano, de cobrador de impostos. Nós falamos intensamente sobre essa atividade de cobrança de impostos e o quanto isso era uma coisa horrível. A pessoa que praticava esse recolhimento dos impostos era odiada pela população, que entendiam que aquela pessoa estava de acordo com o Império Romano. Então, no Evangelho escrito por Mateus, lá quando publica o catálogo dos apóstolos, quando faz referência ao nome Mateus, existe uma explicação ali: Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. E os historiadores, os estudiosos, entenderam que por ser algo abominável, não seria educado, não seria cordial de nenhum dos outros evangelistas chamá-lo por esse apelido, por essa alcunha. Então, é um dos fatores que leva a acreditar que foi ele mesmo o escritor do Evangelho. E também uma outra constatação, a partir dos padres da igreja, os patriarcas da igreja, nós temos Santo Irineu, do 2º século da história da igreja, que ele, num dos seus escritos, foi encontrado essa referência, que Mateus compôs o Evangelho para os hebreus na sua língua, na língua grega, na língua própria da época. Enquanto Mateus escrevia, Pedro e Paulo pregavam em Roma o Evangelho e dava a introdução, o início, o impulso da igreja. Então nós temos essa figura renomada da patrística, da história da igreja, Santo Irineu, que confirma para nós isso aí. Então, e aquilo que nós falamos, Mateus é chamado, isso está no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 9, fala, quando Jesus passa em frente ali, o posto de arrecadação, Jesus chama e ele imediatamente deixa tudo e segue Jesus. Tá bom? Para quem que Mateus escreveu o seu evangelho? Então, aquilo que eu falei, os destinatários. Cada evangelista tinha um público-alvo, os seus destinatários. Mateus fica muito evidente no texto dele que ele escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. O que aconteceu foi que no dia do Pentecostes houve uma grande adesão de novos adeptos, de novos
integrantes daquele movimento liderado por Jesus e os seus apóstolos, e nesse volume de gente, muitos eram judeus, vieram pagãos de várias partes do mundo. Na celebração do Pentecostes, a gente fala da presença, né, de muitos povos em Jerusalém. Medos, partos, elamitas, da Síria, da Panfilha e assim por diante. Pagãos, na sua maioria, mas também um grande número de judeus, membros, né, do judaísmo, com todo o seu histórico, com todo o seu antecedente, que se encantaram com a pregação de Jesus e resolveram aderir ao cristianismo, que ainda, né, os seguidores não eram chamados de cristãos. A gente vai ver isso no livro dos Apóstolos. Então, esses judeus que se converteram ao cristianismo passaram a sofrer pressão dos fariseus, daqueles grupos radicais, tradicionalistas, que exigiam deles, né, que eles retornassem à sua doutrina, à sua fé primitiva. E isso causava, né, muito atrito. Então, Mateus decidiu escrever para esses, né, para esses novos cristãos, a razão por que ele considerava que Jesus era o Messias. Porque a grande polêmica para o judeu é não aceitar Jesus como o Messias. E então Mateus escreveu, e ele embasa o evangelho que ele escreve nessa direção, provar que Jesus é o Messias. Então cada evangelista tem um propósito, tem um objetivo para alcançar nos seus relatos. E Mateus quer provar que Jesus é o Messias. Então, né, Mateus quer mostrar que Jesus é realmente o Messias, baseado, sobretudo, em textos da Sagrada Escritura. Tá bom? Então, essa destinação, né, como entender que verdadeiramente Mateus destinou o seu evangelho aos judeus? A gente pode perceber isso numa leitura, né, assim, mais atenta do conteúdo do evangelho, quando fica evidente que Mateus supõe que os seus leitores, os seus destinatários, conheciam o idioma, conhecia os costumes dos judeus, conhecia a geografia. Então, tudo isso ele faz referência sem explicar nada. Porque ele parte do pressuposto, ele parte do princípio que, como são, né, já oriundos do judaísmo, tudo aquilo é corriqueiro para eles. Os usos, os costumes, as vestimentas e tudo mais. Então, quando a gente lê o texto, e principalmente, né, em alguns momentos, quando a gente estabelece um comparativo com o Evangelho de Marcos, por exemplo, a gente vê que, de fato, Mateus escreveu para os judeus convertidos. Então, outras coisas, né, que Mateus coloca no seu evangelho, sem se preocupar de explicar, o uso das franjas, né, das franjas rituais, dos mantos usados pelos fariseus, enfim, a sua indumentária, né, tinha um significado. E quem era judeu sabia daquele significado. Por isso que Mateus faz referência àquilo como se estivesse conversando, né, só com entendidos. E ele também faz referência às abluções. O que são as abluções? São as purificações. Né? O judeu, quando voltava da rua, ele não entrava em casa sem purificar as mãos. Né? Hoje nós também estamos, né, sendo exigido dessa prática, né, de purificar as mãos, e isso fazia parte da rotina, da doutrina, né, dos costumes. O pagamento do dízimo, que era realmente, né, algo fundamental na religião judaica, o trabalho no templo aos sábados, né, a relação do judeu com o sábado. Então tudo isso vai saltando aos olhos. Né? Marcos e Lucas, porque escreveram para não judeus, eles tiveram o cuidado de acrescentar a esses dados um esclarecimento necessário.
Por exemplo, com relação aqui à purificação das mãos, se vocês depois puderem, né, eu acho que é conveniente fazer essa comparação entre Mateus 15 e Marcos 7. Ali vocês vão ver, né, que Mateus, quando fala dessa questão da purificação, ele fala isso simplesmente. Eles voltavam e tal, e se purificavam e seguem em frente. Marcos, quando ele vai falar, ele fala, né, que isso era um costume do judeu, que ele não comia sem se purificar e etc. Então fica, né, fica nítido. Portanto, é interessante fazer esse paralelismo, né, dessa prática das abluções, escrita por Mateus, de maneira vapt-vupt, né, e Marcos com acréscimo de algumas informações. Na outro comparativo aqui, Mateus 27, 62 e Marcos 15, está falando da preparação do sábado. Então vocês vão perceber que Marcos explica o que está acontecendo naquele momento da preparação do sábado, daquela liturgia que ia ser celebrada. Então façam isso, né, esse comparativo, a apostila traz essas referências. Então, Mateus usa no seu linguajar um grande número de semitismo. O que é semitismo? Semitismo é aquilo que se refere ao judaísmo, né? O judaísmo, semitismo, todas essas palavras são sinônimas. E Mateus usa essas expressões: reino dos céus, cidade santa, casa de Israel, a consumação do século, filho de Davi. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam vocês que os pagãos, eles não tinham consciência dessa realidade de cidade santa como sendo Jerusalém. Isso para o judeu era básico, era fundamental. Agora, para eles não queria dizer nada. Então, quando a gente encontra isso repetidas vezes, abundantemente no Evangelho de Mateus, dá, né, para nós indícios de que ele realmente escreveu para os judeus convertidos. Bom, e o que fecha, o que mata mesmo a questão é isso aqui, que Mateus recorre frequentemente às escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, o judeu se baseava fundamentalmente na palavra de Deus. E então, Mateus fala: já que vocês acham que tudo está e deve estar baseado na palavra, ele preenche, ele recheia o evangelho dele com citações. São mais ou menos 140 citações do Antigo Testamento, mostrando para o judeu: quer ver que ele é o Messias? Veja aqui. E ele, né, vai colocar nos seus escritos um total de quase 140 citações, das quais 40 são copiadas, são citados trechos por inteiro do Antigo Testamento, e em outros casos ele simplesmente fala para que se cumprisse o que está escrito no Antigo Testamento. Então, Mateus, né, fala 19 vezes sobre as profecias, Marcos apenas 4, Lucas 8, então é gritante a diferença do uso do Antigo Testamento por Mateus e pelos demais evangelistas. Então isso realmente, né, dá para nós certeza, aval de que ele escreveu para os judeus. E também, de uma maneira especial, Mateus se refere muito à lei de Moisés. Nós vamos ver isso mais para frente. Tanto é que, se a gente pegar dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus fala de alguns preceitos proferidos por Moisés: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ouvistes o que foi dito em Moisés, e agora Jesus vem e aprimora, aperfeiçoa. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Então esses 6 preceitos mosaicos, né, oriundo de Moisés, são aprimorados por Jesus dentro da sua proposta de vivência da palavra. Então, Jesus é visto no Evangelho de Mateus como sendo o novo Moisés,
ou seja, Jesus é o Moisés levado à plenitude. Quando e onde foi escrito? Preciso fazer uma correção. No último encontro eu disse que Mateus escreveu na Palestina. Na verdade, ele escreveu na Antioquia da Síria, né? Uma cidade portuária ali do mar Mediterrâneo, muito citada nos textos bíblicos. Então, Mateus escreveu a partir das comunidades com as quais ele conviveu na região da Antioquia da Síria e ressaltando para judeus convertidos. Tá? Mateus deve ter escrito o seu evangelho mais ou menos por volta do ano 70. Lembrando que ele vem em primeiro lugar na Bíblia, mas ele cronologicamente é o segundo a ser escrito. O primeiro é o Evangelho de Marcos. Tá? Então aqui, né, vocês tenham aí o mapinha que eu sempre peço para que vocês tenham, para localizar a cidade de Antioquia, que fica aqui ao norte da Síria, bem próximo, né, do litoral do mar Mediterrâneo. Foi aqui que Mateus inicialmente deu origem aos seus escritos. Tá? Então, e para a gente finalizar, qual a importância do Evangelho de Mateus no contexto, né, da nossa fé? Mateus foi o Evangelho do mais, né? Mais citado, mais usado, mais, né, mais comentado, e isso, né, levou Mateus, como eu já falei anteriormente, a ser utilizado abundantemente na liturgia antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, quando passou-se a fazer uma distribuição equitativa dos três evangelistas sinóticos. Né? Então, e a atualidade do Evangelho de Mateus pode ser percebida porque ele é considerado como o Evangelho da Igreja e foi praticamente o livro de cabeceira dos padres conciliares, né? Ou seja, os bispos, as pessoas que participaram do Concílio Vaticano II tiveram como livro de referência para os estudos e para as propostas da Igreja o Evangelho de Mateus, tá bom? Então, próximo encontro, nós vamos trabalhar essa questão, Mateus como Evangelho da Igreja, o Evangelho o Evangelho universal. Vou, né, repetir muitas vezes para vocês uma frase assim, universalidade da salvação. Isso, né, é muito destacado no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelistas também, mas no Evangelho de Mateus com algumas particularidades que nós vamos falar a respeito. Sugiro que vocês, né, vão lendo aí o texto na Bíblia, olhando os mapas, para a gente poder capturar bem o conteúdo. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.